Bem, você está no canal da Junca Games. O meu nome é Rafael. Se você é inscrito, bem-vindo de volta. Se você é novo e gostar, se inscreva no canal. Ative as notificações, compartilhe com os amigos. Se curtir esse conteúdo, dá o seu like. Se quiser, o espaço de comentários é de vocês. Pessoal, hoje a gente vai fazer um review do Quarteto Fantástico, que é essa revista daqui, tá? Ela é bem fina e já está esgotada na maior parte dos lugares. Eu tive, assim, uma oportunidade de comprar a revista. Eu não sou exatamente um leitor do Quarteto Fantástico, essa é a primeira história oficialmente que eu leio, mas eu ouvi falar deles porque, como eu gosto do Doutor Estranho, a primeira história de crossover que o Doutor Estranho teve em 63 catapultou o personagem, então tornou ele famoso. Meio que eu me aprofundei sobre todas as possibilidades em que o Doutor Estranho aparece em revista, como crossovers e tudo mais. Acaba que no final das contas eu ouvi falar em Quarteto Fantástico. E depois o próprio Quarteto Fantástico já apareceu em diversas ocasiões, como o Richards no grupo Illuminati, que faz junto com o Doutor Estranho. E foi um grupo que foi criado, se não me engano, 2020, 2006, 2007, 2008, mais ou menos, mas se não me engano, tá? Tem alguns grupos que foram formados, algumas datas estão embaralhadas na minha cabeça, mas estão disponíveis na enciclopédia que está aqui disponível no canal. O Quarteto Fantástico, essa revista, ela tem uma abordagem diferente. Ela é exatamente o seguinte: ela é como se fosse uma revista de celebridade. Ela tem uma história interna, ela tem diversas reportagens dentro das páginas, como se fossem essas revistas que a gente vê por aí no jornaleiro que são de celebridades. Ela é baseada no personagens, né, do filme, né, os atores. Nós temos aqui um formato de carta, como se fosse uma carta de editorial, e aí começa a história. Essa história é baseada no seguinte: é a origem deles, que é contada assim de uma forma bem ligeira, né, já dá para perceber. Vem aqui o espaço, né, eles voam, recebem os raios aqui e se transformam nas personalidades que eles são. Só que eles são enquadrados dentro de como se fosse uma matéria jornalística mesmo. Esses quadros assim, esses tipos de quadros assim, é como se fossem reportagens dadas para ser publicadas numa revista. Aí nós temos assim um formato de. Quem pegou aquelas revistas no passado sabia que tinha esses negócios assim de você fazer parte de concurso, parte de clube. Então dentro aí você destacava, mandava pelo correio. A mesma coisa aqui. E a história que se passa é o Elder, que é o Sr. Topeira que vive debaixo da terra praticamente, junto com uma sociedade inteira, né? Aqui não é o caso, porque aqui é a base deles, depois. E aí eles enfrentam inimigos depois que se transformaram nesse grupo. Aí aqui tem uma espécie de página de propaganda de carro. Aqui tem uma entrevista com o Richard, como se fosse uma entrevista de verdade. A ideia dessa revista é como se ela fosse uma espécie de propaganda, merchandise do filme, propriamente dito. É interessante que, como essa aqui foi a minha primeira história do Quarteto Fantástico, acaba sendo uma edição especial, no final das contas. Eu não sei se teve uma tiragem tão grande, porque eu acho que quando ela foi anunciada ela já estava esgotada. E provavelmente a proporção de saber que ia acontecer esse tipo de revista assim deve ter sido difundida. E as pessoas já puderam pegá-la, né, saber o que vai acontecer e comprar ela. Eu não vi o filme, tá? Ela é relativamente curta. Eu já fiz aqui no Garimpo Geek do Junka Games.
eu mostrei ela, apresentei ela apenas, né, como eu costumo fazer. Só que teve uma pergunta uma vez que um dos inscritos fez: qual é o tamanho da revista? São 32 páginas. É uma história curta, muito na abordagem dos anos 60. É uma história que aparece bandido, aparece os heróis, resolve o problema e tá tudo ok. Ok, pessoal? Então a gente termina aqui. Espero que vocês tenham gostado desse rápido relance, para saber do que se trata essa revista daqui, se ela é boa, se ela é legal. Eu achei legal, achei interessante. Como é a minha primeira, então eu acho que a minha experiência em relação a todos os recortes do Quarteto Fantástico se baseia no que o Doutor Estranho entra em contato, e agora, dessa forma aqui. Depois eu vou fazer do Super-Homem 78, Homem-Aranha versão Índia, Deadpool e outras mais, tá? Que tem por aqui, como por exemplo o Monstro do Pântano. Ok, pessoal? Então a gente se vê na próxima.